Afinal de contas, por que o sobrenome Silva é tão comum no Brasil? Boa pergunta. Inclusive enviado por um Silva. O nome dele é Carlos Silva, ele é lá de Abaetuba, Pará. Vamos então descobrir. Bom, na verdade, Silva não é somente o nome mais comum no Brasil, mas também em Portugal. Aqui no Brasil, a cada 10 brasileiros, um deles se chama Silva, ou pelo menos tem o Silva em seu sobrenome. O que é altamente um número grande? Existe isso? Altamente um número grande? E claro, alguns fatores explicam isso. O primeiro fator que explica a quantidade imensa de Silvas que existe no Brasil é que durante o período colonial, milhares de escravos vieram da África para o Brasil. Ao desembarcarem aqui, muitos desses escravos perdiam seu nome, o seu nome original. Então, como eles não tinham nome, eles usavam o nome de seus senhores, que geralmente, por serem portugueses, eram Silva. Como eu disse, Silva é um sobrenome muito popular lá em Portugal. Então, os escravos acabaram recebendo esses sobrenomes aos montes, aumentando assim significativamente a quantidade de Silvas presentes no Brasil. Além disso, muitos portugueses que imigraram lá de Portugal para o nosso país durante o período colonial e até mesmo após a independência do nosso país, esses portugueses tinham o sobrenome Silva. Agora, uma coisa que é bem interessante é que a grande população rural que existia até o final do século XX, e realmente era muito grande essa população, eles não eram tão bem instruídos e geralmente tinham menos recursos e menos acessos à informação. Isso dificultava então a criação de nomes, fazendo com que eles usassem o Silva porque eles ouviram falar que tal pessoa chamava Silva, então eles precisavam registrar um sobrenome. Falar, sabe uma coisa? Silva é fácil de lembrar, eu conheço um Silva, eu vou usar Silva. Então, muita da população rural no nosso país utilizaram o sobrenome Silva justamente porque era mais fácil de lembrar. Outro fator que também ajudou foi a Igreja Católica. Muitos padres batizavam escravos com esse sobrenome. Então, Silva, que é um nome fácil de lembrar, fácil de falar e muito fácil de escrever, acabou se tornando muito popular no nosso país, como já era popular lá em Portugal. E você? Quantos Silvas você conhece? Marca eles aqui no comentário, porque cada 10 brasileiros, pelo menos um tem esse sobrenome no nome. O que aconteceria se um planeta gasoso se colidisse com o nosso planeta Terra? Vamos dar um exemplo aqui, um planeta gasoso como Júpiter. O que aconteceria? Boa pergunta, enviado pelo Borges Beach. E eu vou falar pra você, o negócio ficaria louco, hein? Nossa. Seria um evento catastrófico. Bom, antes da colisão propriamente dita, a simples aproximação de um corpo celeste junto à Terra, né, no caso aí do tamanho de Júpiter, teriam efeitos gravitacionais extremos sobre o nosso planetinha. Isso poderia causar um distúrbio significativo em todas as marés do planeta. Os vulcões reagiriam isso drasticamente, causando erupções nunca vistas, e praticamente todas as placas tectônicas reagiriam com diversos e muitos poderosos terremotos. Isso só do fato de Júpiter se aproximar de nós, por conta da sua altíssima força de gravidade. Ou seja, já seria difícil qualquer vida humana ou animal sobreviver à aproximação do planeta Júpiter para cá. Agora, meu amigo, se realmente impactasse os dois, aí a conversa mudaria. A energia liberada pela colisão de Júpiter em cima da Terra seria o mesmo de bilhões de bombas nucleares explodindo ao mesmo tempo. Ou seja, nenhuma bactéria sobreviveria. Essa energia extrema acabaria com todos os oceanos do planeta, destruiria a nossa atmosfera, acabaria com toda a vegetação, ou seja, tudo que você conhece que tem no planeta hoje não existiria mais. Nenhuma vida resistiria a isso. Sem contar que depois desse impacto, o nosso planeta Terra teria uma temperatura elevadíssima, passando aí da casa de milhares de graus Celsius, por um bom período de tempo. Ou seja, se você fosse poder ver o planeta depois disso, seria irreconhecível. Visto por fora, não teria mais o azul dos oceanos, o verde da natureza, nada disso. Seria um planeta cinza, sem vida, destruído. Não teria atmosfera, oxigênio, vida, ou seja, uma catástrofe geral. E muitos pedaços do nosso planeta rochoso seriam ejetados para fora daqui, atingindo muitos planetas e também muitas luas. E Júpiter praticamente não aconteceria nada. Simplesmente porque ele é muito maior que nós, muito mais poderoso que nós. Então, ou seja, Júpiter não aconteceria nada, e com a gente tudo.